Se não der, continua sendo Deus. E o controle continua nas mãos de Deus. Todo domínio continua nas mãos de Deus. Então não duvide, não se preocupe com nada, porque de tudo quem cuida é o Senhor. De tudo quem cuida é Deus. É o nosso Senhor, aquele que tem a resposta final. A resposta final está na boca do Senhor. Então confie nele com todo o seu coração, que o mais ele fará em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. E aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus, vamos receber o meu marido, pastor Luciano Macedo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais a ele. Bom dia. Paz do Senhor Jesus seja contigo. Tá tudo bem com você? Tudo bem com essa pessoa aí do seu lado? Hoje aqui na Paz e Vida é dia de orarmos pela família. Então, se tem alguém que é da sua casa, que é do mesmo teto que o seu, pegue na mão dessa pessoa aí, por favor, que nós vamos orar. Pastor, não tem ninguém da minha família aqui, então apenas coloque a sua mão no local onde fica o seu coração, feche aí os seus olhos e com bastante fé vamos orar. Orem todos assim comigo, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio no Senhor, que é o Deus da família. Eu creio na tua palavra que diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Diga: meu Deus, guarda, proteja, livra os meus familiares de tudo aquilo que não provém do Senhor. Diga: meu Deus, aqueles que estão nessa cidade, em outra cidade, em outro estado e até mesmo em outro país, em nome de Jesus, livra, meu Deus, os que já estão na tua presença, que o Senhor conserve aqueles que ainda não estão. Levante homens, mulheres de Deus para trazê-los para a tua presença. Isso, continue fazendo a sua oração, continue apresentando o seu familiar e creia que Deus está te ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça as nossas orações, ouça agora a oração deste pai, desta mãe, deste filho, deste marido, dessa esposa, dessa pessoa que apresenta o seu ente querido, essa pessoa que está em outra cidade, em outro estado, até mesmo em outro país. Em nome do Senhor Jesus, os que já estão na tua presença, que o Senhor venha conservá-los na tua presença, mas aqueles que ainda não estão, que o Senhor levante homens, mulheres de Deus, para trazê-los para a tua presença, em nome do Senhor Jesus, e todos que creem e tomam posse, digam amém. Diga glória a Deus e vamos aplaudir ao nosso Senhor. Pega aí a palavra de Deus e abra comigo, por favor, em Gênesis capítulo de número 1. Se você ainda não desligou o seu celular, desligue por gentileza. Coloque no silencioso, no vibratório. Ô diaconisa Laodiceia, chama esse garotinho aí de óculos aí, por favor. Gênesis capítulo... Ô Enzo, ó, o Enzo falou para mim ontem que ele não é mais criança. Ele falou que ele viria para a igreja, que ele não é mais criança, que agora ele é pré-adolescente. Então você vai assistir o culto? Vai ou não? Vai mesmo? Ou quer ir para a escolinha? Quer ficar aqui? Então fica aqui. Empresta uma Bíblia para ele, pastor. Não trouxe sua Bíblia, não? E o outro, é criança ou pré-adolescente? É criança? Então pode subir. Gênesis capítulo de número 1. Em reverência à palavra, permaneça em pé. Você já vai tomar aí o seu assento. Gênesis capítulo de número 1.
Se você não desligou o celular, desligue, coloque no silencioso, no vibratório, para que você não se atrapalhe e nem atrapalhe essa pessoa que está aí do seu lado. Gênesis capítulo 1. Amém? Vou fazer o seguinte. Abra comigo no livro de Bereshit. Quando que é o próximo curso de teologia, ô Diaconisa Rose? Começo do ano. No meio do ano. Você precisa fazer o curso de teologia, amém? Amém, igreja? O povo perece por falta de fé? Por falta de esforço? Deixa eu contar uma coisa para vocês antes de darmos início, ó. Esse sapato aqui que eu tenho é um dos melhores que eu tenho, que ele é couro legítimo. Eu ganhei esse sapato de uma membro lá na sede estadual. Diante de Deus. Eu fiquei com esse sapato uns 3 meses guardado, porque eu não sabia usá-lo. Ele cabia no meu pé, ele tinha a forma certa, na hora de entrar, travava o pé. Eu falei, não é possível, parece que eu estou com o pé gordo. Aí um dia a minha esposa veio e falou assim, tem uma borrachinha aqui que puxa. Depois de 3 meses. O povo perece por falta de quê? Fiquei 3 meses sem usar o sapato por falta de conhecimento. Então a palavra de Deus, principalmente, ela tem que ser conhecida. Amém? Bereshit, em hebraico, significa no início, no princípio. É Gênesis. Então, Gênesis, capítulo de número 1, e versículo também de número 1 diz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que a Bíblia fala de um detalhe importantíssimo. E o Espírito de Deus se movia, em algumas traduções está, pairava sobre a face das águas. Quer dizer que estava tudo sem forma e vazio, e não é difícil de entender isso. Outro dia eu estava até conversando isso com uma pessoa. Você sabe que nós temos na terra 70% de quê? De terra ou água? A água. Então nós temos 70% de água na terra. A terra tem muito mais, o mundo tem muito mais água do que terra. E se você for analisar aqui Gênesis, você vai ver que Deus fez a separação da água e da terra. Então tudo era só água. Era sem forma e vazio. Então imagine que toda esta terra que você conhece, ou pouco da terra que você conhece, só tinha água. Imagine que os montes que você consegue enxergar eram cobridos por água. Então era tudo água. Não tinha forma nenhuma. Era tudo plano de água. Mas o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. O Espírito de Deus estava no meio disso tudo. Ou seja, Deus já contemplava aquilo que Ele mesmo criou, antes de ter forma, antes de ser um lugar com luzes, antes de ter uma fundação completa, o Espírito de Deus já estava ali. Então eu vou ler o versículo de número 1, e você vai repetir com aquela fé que o povo de Deus tem. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem crê que esta é a palavra de Deus? Quem crê que Jesus vai falar com você de verdade? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude, abre a sua boca e diga glória a Deus. Ô glória! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Deus Criador dos céus e da terra, meu Deus, o Teu povo está agora aplaudindo a Tua palavra, e esse povo não veio aqui para ouvir o homem falar, mas sim para ouvir o Senhor falar através do homem. Então, meu Deus, é necessário agora que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a Tua palavra, que é santa, fiel e poderosa, que ela vá e produza o resultado para o qual será enviada, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Diga glória a Deus.
Pode tomar aí o seu assento, por favor. Sempre que você vier na Paz e Vida, traga caneta, traga papel, para que você anote o que será pregado. Eu te aconselho a anotar a pregação de hoje. Se você está sem caneta e papel, só erguer as mãos, que os obreiros vão providenciar para você aí caneta e papel. Então vamos lá. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo de número 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Algumas semanas atrás, eu preguei aqui também com vocês, mas hoje eu vou entrar em outras coisas, porque a palavra de Deus, ela é como um poço sem fundo. De um mesmo capítulo, de um mesmo versículo, você pode tirar milhares e centenas de coisas, porque a palavra de Deus é viva, amém? Um livro secular, você lê no máximo 5 vezes, já enjoa dele. A Bíblia não, a Bíblia você pode ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, que sempre Deus vai falar de maneiras diferentes, porque ela é viva, é uma palavra viva. Então você entendeu, você aprendeu, algumas semanas atrás, ou a maioria dos que estão aqui, que ao contrário do que a maioria pensa, essa luz aqui não é a luz do sol. Muitos acreditam que essa luz é a luz do sol. Por quê? Porque está escrito assim, ó, versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí o versículo 4 diz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí o versículo 5 diz, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Ou seja, por causa disso alguém entende e diz, está vendo? Deus chamou de dia e de noite. De dia tem sol e de noite tem escuridão. Então essa luz é a luz do sol? Não. O sentido aqui é espiritual. Lembra que Jesus, quando saiu de Jerusalém, queriam apedrejá-lo. E quando ele ouve que Lázaro estava doente, os discípulos com medo vão dizer, Senhor, não vai não. O Senhor vai ser apedrejado, não volta lá não. A resposta de Jesus é a seguinte, quem anda na luz nunca estará em trevas. Jesus não está falando de dia e noite. Ele está falando do sentido espiritual. Jesus está dizendo, eu ando na luz, eu sou a própria luz. Ninguém vai fazer mal comigo. Porque eu ando espiritualmente na luz. Então Deus aqui não está formando a luz do sol, mas Ele está formando a luz que vai contra as trevas, que é Jesus. Lá em João capítulo 1 nós vamos ver isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e no princípio estava com Ele, e Ele era a luz dos homens. Está claro isso, gente? Mas pastor, se aqui Deus não está criando o sol, quando é que Deus criou o sol então? Me mostra isso. Você entende comigo que Bereshit, que significa no princípio, ou seja, Gênesis está contando o princípio da criação, ele tem uma continuidade, amém? Amém, gente? Então a criação de Deus tem uma continuidade, sim ou não? Se Deus já criou algo aqui, Ele não vai criar de novo, Ele vai dar continuidade. Então vamos lá para o capítulo de número 14. Capítulo 1 e versículo 14. Aí mesmo no capítulo 1, versículo 14 diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e... Então Deus está falando da mesma coisa? Não, Ele está dando continuidade. Agora Ele está falando do dia e da noite física. Amém, gente? No versículo 3, ele estava falando do sentido espiritual. Agora ele está falando do dia e da noite, porque
Bereshit, que é o início, que é o princípio, ele vai dar continuidade, ele não fica repetindo a mesma coisa. Deus não fez uma coisa e voltou para fazer de novo, amém? Porque tudo que Deus fez é perfeito, ele não tem que destruir para refazer. Então ele dá continuidade. Então agora sim Deus vai criar a luz do sol. Olha o que o texto diz. Versículo 14. Então no versículo 3, essa luz era espiritual. Agora no versículo 14, a luz é física, essa que você consegue enxergar. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15, sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra, e assim foi. Versículo 16, e fez Deus 2 grandes luminares. Quais são os 2 grandes luminares que nós conhecemos? O sol e a lua. Então Deus só está criando o sol agora. E aí a Bíblia diz assim, ó, versículo de número 16. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia. Quem é? Quem é, gente? O sol. Fala para essa pessoa do seu lado: o povo perece por falta de conhecimento. Fala assim: mas a partir de hoje você está recebendo conhecimento. Mas a maioria entendia outra coisa. Só que hoje você está entendendo que a maioria não entendia. Amém? Porque o diabo tem destruído muitas pessoas por falta de conhecimento. E pessoas que estão dentro da casa de Deus, por não ter conhecimento, estão sendo destruídas. Aí o texto diz, ó, versículo 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é e o luminar menor para governar a noite, que é quem? Aí dá continuidade, ó, e fez as estrelas. Aqui Deus criou sol, lua e estrelas. Só que aquela luz do versículo 3 está falando da luz dos homens. Está falando da luz que não se mistura com as trevas. Está falando do Senhor Jesus. E essa luz não pode ser vista com olhos nus. Essa luz, ela tem que existir dentro de mim, dentro de você. Essa luz tem que ser notória no mundo espiritual. Essa luz tem que trazer medo no diabo. O diabo tem que bater os olhos em você e dizer: eu vejo uma luz a qual eu não posso ter intimidade com ela, porque eu não posso me misturar com ela. Foi a mesma coisa que eles disseram para Jesus lá no Gadareno, quando ele se manifesta no Gadareno e diz: o que tenho eu contigo, filho dos Altíssimos, porque luz não tem comunhão com trevas, e as trevas não têm nada a ver com a luz. Ô glória! Se você é de Deus, você não tem nada a ver com o diabo. E o diabo não tem nada a ver com você. Porque não tem como se misturar. E aqui, na continuidade, você vai entender que Deus formou o homem e depois soprou o homem, soprou o fôlego de vida, ou seja, você já existia dentro de Deus e você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não foi formado você foi do pó, mas a sua criação veio da essência dele. E isso é motivo para que nós nos sentirmos muito queridos, muito importantes, porque a nossa essência vem do Criador, vem do dono do ouro e da prata, vem da maior autoridade do universo, que é Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Mas agora, eu quero acelerar. Eu quero dizer aqui o que Deus espera de nós, que somos imagem e semelhança dele. Eu li aqui em Gênesis só para você entender um pouco de como esse Deus é poderoso e como que você tem a essência dele, mas eu quero que você saiba o que ele espera de nós.
O que Jesus vai falar ao nosso respeito? O que Jesus vai falar para mim e para você? O que Jesus quer de nós? E talvez enquanto eu falo isso você pensa, pastor, Jesus quer tanta coisa da gente. De Gênesis a Apocalipse são tantas coisas. É verdade, Moisés, ele vai trazer 613 leis. Jesus reduz em apenas 2, que é amar ao Senhor de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus reduziu 613 leis por 2. E se você cumprir essas 2, você já está cumprindo todas elas. Então, são várias as coisas que Jesus espera de nós, mas tem uma coisa específica que eu quero que você leia comigo. Então vai comigo em Mateus capítulo de número 24, por favor. Mateus capítulo de número 24. Amém? Versículo de número 12. Olha o que Jesus diz aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, nós aprendemos que Deus é o quê? O problema é que só pregam isso, né? Só prega isso, que Deus é amor. Ele também é amor, né? E esse amor, essa essência que nós temos, se é que existe amor dentro de você, ela vem de Deus. Preste atenção. Nós estamos vivendo em tempos aonde não se pode mais corrigir um erro, aonde não se pode mais condenar o pecado, que logo vem aquela palavra: não julgueis. Ame menos e julgue mais. Quem já ouviu isso? Aliás, ame mais e julgue menos, perdão, quem já ouviu isso? Hoje em dia você não pode corrigir, você não pode pregar contra o pecado, porque sempre vai ter alguém, principalmente na internet, dizendo: ame mais e julgue menos. Deus é amor. Não julgue. Só que esse amor que as pessoas exigem tanto está sendo disturbado. Porque muitos querem amor sem arrependimento. E diga comigo, não existe amor sem arrependimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Jesus está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaram. O que está se esfriando? A essência de Deus dentro do ser humano. Então muitos pedem amor, mas esse amor foi colocado pelo próprio Deus. E na verdade, as iniquidades dessa pessoa estão esfriando esse amor. Então nem amor essa pessoa tem. Porque quem tem o amor de Deus também tem arrependimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer na cruz. Então, o amor e a cruz andam juntos, amém, gente? Só que muitos querem amor sem cruz. Muitos querem amor com facilidade. O amor de Deus levou Jesus para a cruz. Só que tem gente que quer amor sem carregar a cruz, sem se arrepender, sem se converter de verdade. É por isso que Jesus está dizendo, o amor que o Pai colocou dentro de você está se esfriando, por causa do pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E com a fala de Jesus, sabe o que eu entendo? Que muitos amam de maneira falsa. Muitos têm um falso amor. Na verdade, só pensa em si mesmo. A Bíblia fala que uma mulher quebra um vaso de alabastro para dar uma oferta de gratidão a Jesus. Aí sabe o que Judas fala? Que absurdo, não faça isso não.
Deveria vender este unguento por 300 dinheiro e ajudar aos pobres. Quem ouve pensa até que ele tem amor pelos pobres, né? Olha que bonitinho. Ó, está se preocupando com os pobres. Só que a Bíblia diz assim, mas ele dizia isso porque era ladrão e pegava do dinheiro das ofertas de Jesus. Tem gente que não tem amor nenhum, só manifesta o espírito de Judas. Está pensando em si mesmo. Quando você vê alguém lá fora falando assim, ó, em vez de pegar o seu dinheiro e devolver o dízimo na igreja, pega o dinheiro e compra uma cesta básica para quem precisa. Na verdade, essa pessoa é ladrão. Ela rouba a Deus no dízimo e na oferta. Ela é como Judas. Ela não ajuda ninguém, mas tenta expressar um falso amor. Assim era Judas. Fingia se preocupar, mas não tinha amor por ninguém. Assim são muitos. Falam de amor, mas não tem amor por ninguém. Nem pela própria alma, por isso que vive no pecado. Não tem amor pela própria alma. Não tem amor pelo próprio filho, porque se tivesse, falaria a verdade. Vê o filho no erro e não corrige. Vê o filho na bagunça e passa a mão na cabeça. Quem ama de verdade corrige, e a Bíblia diz que o pai que ama corrige. Então é por isso que Jesus está dizendo, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou seja, a essência que Deus colocou lá em Gênesis, o sopro que Deus soprou lá em Gênesis, está se apagando por causa do pecado. E por isso, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Quem está me entendendo, diga amém. Tudo começou de maneira perfeita, mas o ser humano vem apagando a essência de Deus dentro dele. Às vezes, você assiste uma notícia no jornal e vê lá o pai estrupando a própria filha, o rapaz matando uma recém-nascida, o rapaz matando uma idosa, a mãe jogando o filho no lixo. E tem gente que fica assim, que absurdo, que maldade. Posso te dizer uma coisa? Sem Deus você faz a mesma coisa ou coisa pior. Essa é a verdade. Sem Deus você faz a mesma coisa ou algo pior. A iniquidade tem se multiplicado porque o amor de Deus tem se apagado dentro das pessoas. Mas não é um amor que passa a mão na cabeça. É um amor que vem com cruz também. É um amor justo. Não é um amor injusto. Então Jesus vai dar essa alerta. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu disse para você que eu ia ler o que Jesus espera de nós. E aqui eu vou entrar na mensagem agora. Amém, gente? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha para mim, por favor. Agora eu entro na mensagem. Jesus vai falar de duas coisas que incomodam muitas pessoas. A primeira coisa é pecado. Falar de pecado incomoda muita gente. E a outra coisa que Jesus vai falar é sobre perseverar. Aquele que perseverar até o fim será. E uma das coisas mais difíceis de encontrar hoje em dia é gente perseverante. Pessoas que vivem entrando e terminando o casamento. Que vive firme e depois enfraquece de novo na presença de Deus. Começa um relacionamento, ou melhor, se casa, basta acontecer isso daqui que já está separando. Nós estamos em uma geração onde tem mais gente divorciando do que se casando. E sabe o que eu entendo com isso? Exatamente o que eu ministrei na quarta-feira. Nós temos uma geração fraca, que não persevera. E o que Jesus pede? Perseverança. Fala para essa pessoa desse lado, Jesus espera de você perseverança. Fala assim, Jesus
não quer que você seja um fraco. Sabe qual é a verdade, pastora? Tem gente que é fraca demais. Tem muita gente fraca. Tem gente que desiste fácil demais. E o que Jesus está pedindo é perseverança. Tem gente que começa uma campanha e quebra, porque é fraco, não consegue cumprir o que assumiu com Deus. Tem gente que aparece de vez em quando só domingo. Conhece o crente domingueiro? É fraco, é um crente fraco. Tem gente que entra num relacionamento, se casa, aí só basta acontecer isso daqui. Outro dia o rapaz veio conversar com o pastor, porque queria divorciar, sabe por quê? Porque ele comprou uma Coca-Cola e chegou do trabalho e a mulher tinha bebido tudo. Olha o nível. Olha a infantilidade. Olha que mente fraca. Nós estamos vivendo uma geração fraca. Uma geração que não persevera. Uma geração que tem toda a estima, que tem toda a preparação para viver no pecado. Mas para perseverar no que é de Deus, não tem disposição nenhuma. É fraco. Tem disposição para ficar no adultério, na fornicação, na prostituição. Tem disposição para fazer o que agrada a carne. Mas para viver os projetos de Deus, não tem disposição nenhuma. É fraco. Pergunta para essa pessoa, isso é fraco? Jesus quer que você persevere. Jesus está pedindo perseverança. Nós estamos vivendo uma geração onde os jovens querem se matar, porque terminou com a namorada. Nós estamos vivendo uma geração tão fraca que tem jovem que uma hora é homem, outra hora se acha mulher. Porque é uma geração fraca. Agora eu te pergunto, quem forma filhos fracos? Os pais. Isso porque nós estamos vivendo em tempos onde os pais também são fracos. Os pais hoje em dia não têm mais pulso firme para trazer o filho para a igreja, para falar de Jesus. Nós vemos pais que brigam com o filho para fazer faculdade, para estudar, para ser alguém na vida. A frase é essa, você tem que ser alguém na vida. E o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Você não consegue ver um pai sentar no sofá com o filho e falar, meu filho, deixa eu falar de Jesus para você. Não, vai lá para a igreja que o pastor fala. Ensinar não é isso. A Bíblia fala que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar não é só jogar dentro da igreja. Tem gente que apresenta o caminho e acha que está ensinando. Ensinar é você dar exemplo dentro de casa. É você sentar dentro de casa com seu filho e ler a Bíblia, é orar com ele. É falar de Jesus, é viver Cristo. Mas a geração está fraca. É uma geração que não persevera. Nós estamos vivendo tempos onde Deus tem trago mensagens tão poderosas, mensagens reveladas, que às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo, meu Deus do céu, não é possível, você viu a mensagem que Deus trouxe hoje? Porque isso não vem de mim. Só que sabe o que é triste? O efeito dela só dura enquanto o culto acontece. São mensagens que poderiam transformar a vida de pessoas para sempre, mas só dura até o tempo do culto. Sabe por quê? Por causa de uma geração fraca, que não persevera. A mensagem só dura até o culto acabar. No dia seguinte, parece que o efeito daquela mensagem já foi embora. Porque lá em Gênesis ele colocou a essência. Através dessa pregação ele está recolocando a essência. Mas você vai lá e tira tudo. É por isso que Jesus disse que o amor de muitos estão esfriando. Porque está se multiplicando a iniquidade. E o que Jesus espera de você é perseverança. Jesus quer que você seja perseverante, não um fraco, não uma fraca. Jesus não quer que você seja uma geração fraca. Mas você pode dizer, pastor, estamos em um século onde a geração é fraca. Mas você não precisa fazer parte disso, porque Jesus disse que o amor de muitos esfriarão, e a Bíblia disse que muitos esfriarão e muitos não irão para o reino de Deus. E você não precisa fazer parte destes muitos. Você pode fazer a diferença. Você pode ser alguém que conserva a essência de Deus dentro de você, alguém forte, alguém firme, alguém que persevera verdadeiramente, porque aquele que perseverar até o fim
esse será salvo. Então é perseverar até o fim. Pastor, eu estou há 50 anos na igreja. E daí? Como é que está hoje? É até o fim. Não é o passado. É o presente. A Bíblia diz que ele voltará como ladrão. Quem já foi assaltado aqui? Deixa eu ver. Você estava esperando o ladrão? Hã? Apareceu de repente, né? Assim vai ser a volta dele. Então você não pode viver do passado, você tem que viver agora. Porque você pode ter vivido 30 anos, 50 anos santo, mas se hoje você está no pecado e não se arrepende, e se morrer assim, vai para o inferno. Ele vem assim, ó, você nem percebe. O que vai nos trazer a salvação é a perseverança. Fala para essa pessoa do seu lado, eu quero te ver aqui quarta-feira, tá? Porque acredito que você não é fraco. Eu acredito que você vai perseverar como Jesus ensinou. Fala para ela, eu quero te ver aqui sexta-feira, tá? Eu quero te ver domingo que vem, tá? Que a geração está fraca demais. Não está perseverando em nada. Consegue perseverar 3 meses assistindo uma série. Consegue perseverar meses assistindo a novela. Mas não consegue perseverar na presença de Deus. Não, mas eu sou a igreja. Mentira. Você é um membro do corpo. Você sozinho é só um membro. Você é a igreja quando está junto. Vamos acelerar? Amém, gente? Deixa eu mostrar para você aqui uma mulher que prevaleceu. 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos lá comigo, rapidamente. Fala para essa pessoa do seu lado. Vamos perseverar. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. É 1 Samuel ou 1 Samuel? Ah, vocês aprenderam isso aí. Tem gente que fala primeira, mas é primeiro porque é livro. Eu conheço até pregadores que falam primeira, sabia? Abra comigo em 1 Samuel, não é primeira, é primeiro, porque é livro. Livro é masculino, carta é feminino. Então é 1 Samuel, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e tem gente que fala segundo Coríntios. Não é segundo, é segunda, porque é carta. Então, ó, Antigo Testamento, livro masculino. Novo Testamento, carta feminino. Amém, gente? 1 Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, houve um homem, vamos direto no versículo 2 para acelerar. E tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Todos, ou a maioria aqui, conhece a história dessa mulher, que era estéril, amém? Ana nasceu estéril. Aí, a Bíblia vai nos revelar algo interessante aqui. Ana vivia triste, Ana vivia abatida. Aí o versículo de número 4, não é número 4 não. Versículo de número 8, diz assim, ó. Então Eucana, diga assim, Eucana, era marido de Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Quer dizer que Ana, por não poder gerar, chorava e estava até vivendo sem comer. Provavelmente com princípio de depressão. Ou talvez até com depressão. A medicina não era tão avançada naquela época para diagnosticar uma depressão. Mas ela estava triste. Ela vivia chorando. Amém? Fala assim, Ana vivia chorando. Fala assim, Ana era fraca. Que absurdo, pastor. Não, não é absurdo, não. Eu não estou dizendo que chorar é para os fracos. Eu estou dizendo que viver chorando é para quem é fraco. Porque Deus não responde choro. Deus responde posicionamento. Deus não se importa se você está chorando. Ele quer ver como que você está se posicionando no mundo espiritual. Tem gente que fala assim, pastor, estou há 10 anos chorando pelo meu marido. E daí? Você chora aqui na igreja, mas chega em casa
Ele grita com você, você grita também, você entra na carne junto. Deus não está nem aí com o seu choro, Ele quer ver posicionamento, Ele quer ver postura de homem e de mulher de verdade, amém? Então diga comigo, Deus não responde choro, mas posicionamento. Ana vivia chorando e resolveu alguma coisa? E eu vou te mostrar que ela viveu anos chorando. Olha o que Eucana diz, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Penina já tinha dado para Eucana pelo menos quantos filhos? E se faz 10 filhos em um ano? No mínimo 10 anos. Então Ana estava chorando no mínimo quantos anos? E resolveu alguma coisa? Fala para essa pessoa do seu lado, choro não resolve nada. Agora, postura, posicionamento muda a sua vida. É o que Deus quer. O que Jesus disse? Se perseverar. O que é uma perseverança a não ser uma postura? A não ser uma firmeza? É o que Deus quer de você. Jesus não falou, se chorares até o fim vai ser salvo. Não. Ele quer perseverança. Então para de ficar chorando pelos cantos. Para de contar a sua vida para todo mundo. Para de ficar se lamentando por algo que você mesmo fez, porque muitas vezes você só está vivendo, ou melhor, você só está colhendo o que você plantou. Se arrependa e tenha postura. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Postura. Olha o que Davi vai dizer. Senhor, dai-me um espírito reto e inabalável. Ele está falando do Espírito de Deus. Eu costumo dizer, pastor, aqui, o Espírito Santo é sóbrio. Quem tem o Espírito Santo entende o que eu quero dizer. O Espírito Santo é sóbrio. O Espírito Santo não te faz perder o controle. Eu já vi gente falando assim, olha, estou sentindo Deus, não estou nem me segurando. Será que é o Espírito Santo mesmo? Porque o Espírito Santo ele te dá equilíbrio. O Espírito Santo é sóbrio. E quando você pensa em sóbrio, ao contrário de sóbrio é o quê? Você pensa em alguém o quê? Alguém o quê? Embriagado. E o embriagado, vem cá, Diácono José, vem cá. Sobe aqui no altar, Diácono. Diácono José, eu sei que hoje você é um servo de Deus. Você já bebeu alguma vez na vida? Já? Quando não servia a Deus, né? Ficava bêbado? Não? Tá. Mas mostra para eles mais ou menos como que um embriagado anda. Aí. Cuidado para não cair, hein? O embriagado anda assim, né? Vocês estão rindo, mas o que eu vou falar é sério. Um embriagado anda para lá e para cá, né? Obrigado, pode voltar lá, o povo já riu. Só queria que o povo risse mesmo. O embriagado, uma hora está para cá, outra hora está... Ele imitou direitinho, nem eu consigo. Se eu deitar desse jeito, eu caio de verdade. Mas o embriagado, uma hora está para cá, outra hora está para lá, não é isso? Aí Davi fala, Senhor, eu quero um espírito reto. Quem é reto, anda na linha. Quem é reto, persevera. Quem é reto não está para lá e para cá. Quem é reto uma hora não está firme, outra hora está fraco. Quem é reto uma hora não está no pecado, outra hora está em santidade. Quem é reto é reto. Quem é reto está em perseverança. E o que Jesus quer de você é perseverança. Você está entendendo isso? Não é mais ou menos. Tem gente que está firme, aí some 2 semanas, depois volta. Que dia que você vai mudar isso, rapaz? Que dia que você vai amadurecer? Que dia que você vai atrair um espírito reto verdadeiramente? E ainda fala que tem o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? O Espírito Santo de Deus é reto. Ele é firme. Ele é constante. Ele não fica oscilando. Fala para essa pessoa, Deus quer perseverança. Deus quer que você seja reto. Ana está aqui chorando. Não estava resolvendo nada. Só que a Bíblia fala que Ana agora vai ter uma atitude diferente. Depois de tanto chorar,
depois de tanto se lamentar, depois de não ter resposta nenhuma, aí o versículo 9 diz assim, ó: então Ana se levantou. Deus não responde choro, mas responde posicionamento. Até ontem, a posição de Ana era prostrada, como uma coitadinha. Sabe aquelas pessoas que amam se fazer de coitadinho? Tem gente que é assim. Ama se fazer de coitadinho. Ama se fazer de pobre coitado. Enquanto Ana fazia isso, não mudou nada. Só que agora Ana se levantou. Ela está tendo postura, porque Deus não responde choro, mas postura, posicionamento. Ana agora está de pé diante do problema. Como que você se encontra diante desse problema? Prostrado ou de pé? Prostrado ou posicionado? Pastor, olha, o negócio está difícil, mas eu estou posicionado, eu estou firme. Olha, o meu filho está dando trabalho, pastor, mas eu estou posicionado, eu estou firme. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nem todo problema que o filho passa é culpa sua. E a Bíblia mostra isso. Um jovem estava doente e os discípulos perguntam: Senhor, por que ele está assim? Por causa dos pecados dele ou por causa do pecado dos pais? E Jesus fala: esse caso é para que glorifique o nome de Deus. Então, quer dizer que, nesse caso específico, é para a glória de Deus. Mas o que nós entendemos? Que tem casos que a culpa é dos pais e tem casos que a culpa é do próprio filho. Então tem situação que o seu filho escolheu. Você até ensinou, mas ele escolheu porque ele quis. Mas se você anda reto de verdade, se você der exemplo de verdade, a Bíblia fala que até quando ele estiver velho, ele vai lembrar: não, meu pai é homem de Deus, minha mãe é mulher de Deus, eu vou voltar para esse Deus que meu pai serve, que a minha mãe serve. Ele passa por um problema, sabe o que ele lembra? Do Deus da mãe dele, do Deus do pai dele. Agora eu te pergunto, e se você não é firme? Você acha que o seu filho vai te ver como referência? Não vê não. Por isso que devemos ser retos. Diga assim: Senhor, me dá um espírito reto e inabalável. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Versículo 9. Ana agora está tomando uma posição. Chega de chorar, chega de ficar prostrada, chega de se lamentar. Vamos agir. Se levantou. Então Ana se levantou e depois comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar O templo é o quê? É o quê? Eu não sei se você já conhece a história. Quem conhece a história de Ana aqui? Quem já conhece? Olha só. A vida dela começa a mudar no versículo 9. Porque ela diga assim: eu vou me levantar. A vida de Ana começa a ser mudada no versículo 9. E o que a Bíblia fala no versículo 9? Que ela parou de se lamentar, que ela parou de se fazer de coitadinha, que ela se levantou e foi para onde? Para onde? Quer dizer que um dos segredos para mudar de vida é se levantar e vir para a igreja? É isso? É o que ela está fazendo. Ela está se levantando e vindo para a igreja. E quando ela chega na igreja, quem vai estar na igreja? Diga assim: Elias. Aliás, Eli. Quem era Eli? Era o sacerdote. O sacerdote é pastor, ele era o sacerdote do templo. Eli era o pastor de Ana. Quando Ana chega na igreja, ela vai encontrar o seu. Só que a Bíblia mostra um detalhe muito interessante. A Bíblia vai mostrar o que fez o pastor dela perceber ela. Preste atenção. Versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. Mais uma vez ela está o quê? Chorando. Só que agora ela está posicionada, tem uma diferença. Ela tomou uma decisão. Aí no versículo 10, a Bíblia vai narrar
o que Ana fez, que é um voto. O voto é uma campanha. O voto é assumir um compromisso com Deus, amém, gente? Aí ela vai fazer uma oração. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares pela aflição de tua serva e de tua serva te lembrares, mas a tua serva não te esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, eu darei por todo dia de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu não vou entrar aqui nos detalhes que eu entrei na sexta, sobre o voto nazireu, que hoje a visão é diferente. É o mesmo texto, mas a revelação é diferente do que Deus quer dizer. Aí o texto diz assim no versículo 12. E sucedeu que Ana fez o quê? Ana fez o quê, gente? Ana fez o quê, igreja? Gente, eu estou no versículo 12. Sucedeu que Ana... Vamos lá, todo mundo. Ana... É engraçado que eu falo Ana, vocês repetem Ana, é para continuar. Ana fez o quê? Tem gente que está falando voto, perseverou. O voto foi no versículo 11. No 12, Ana fez o quê? Então ela fez um voto no versículo 11 e no 12 fez o quê? Todo mundo, Ana. Diga assim, Ana perseverou. Ana perseverou. Agora ela não é mais fraca. Agora ela está perseverando. Fala para essa pessoa assim, ó. Vamos mudar de nível? Fala assim, vamos evoluir? Fala assim, para de ser fraco e vamos perseverar? Ela fez um voto e perseverou na oração. Ela assumiu um compromisso com Deus. Ela agora está entrando em uma campanha e está perseverando. Tem gente que assume um compromisso com Deus. Ela fala, eu vou entrar nessa campanha, eu tomo posse. Aí a gente coloca o vídeo do pastor Neilton, às vezes do pastor João Ribe, e ela vem pela emoção, ela cheia de emoção, fala, ó, essa campanha é de Deus, ela é forte, essa eu vou entrar. Aí assume o voto e não persevera. Aí quebra a campanha. Aí não aparece quarta, não aparece sexta, não aparece domingo. Continua fraco. Só que Ana perseverou. Olha aqui para mim, ó. Se ela tivesse chegado, feito uma oração meia boca e voltasse, talvez o pastor não ia percebê-la. Mas sabe por que o pastor dela percebeu ela? Porque perseverou. Eu disse isso na sexta-feira. Eu oro por todos. Mas posso ser sincero? Tem gente que na hora da oração eu nem lembro o nome. Sabe por quê? Porque não persevera, a gente nem lembra da pessoa. E quem não é visto, não é? Sabe por que o pastor de Ana viu ela, percebeu ela? Porque ela estava perseverando. Tem gente que eu já gravei o nome, porque eu vejo quarta, sexta, domingo, está firme. Aí você consegue lembrar. Só que quem não é perseverante? Você nem lembra. Porque quem não é visto, não é? Vamos ver por que o pastor de Ana viu ela? Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Quer dizer que o pastor dela prestou atenção nela. Por quê, gente? Porque ela perseverou. Ah, pastor, não estou nem aí. Se o senhor não prestar atenção em mim, Deus me vê. Deus está me vendo. Se você não é percebido pelo seu pastor, na igreja, eu acho que é difícil Deus te perceber no mundo espiritual. Eu acho que é difícil. O pastor dela só percebeu ela porque ela estava perseverando na igreja. E vou repetir, eu oro por todos. Mas tem gente que eu oro falando o nome, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Mas tem gente que eu não lembro. Porque às vezes eu nem sei se eu sou pastor dela mais. Tem gente que aparece de vez em quando, parece fumaça. Aí some, aí volta de novo. Aí some, aí volta de novo. O pastor de Ana só percebeu ela porque ela perseverou na igreja em oração. Quem não é visto não é lembrado. E tem muitos que não se fazem presentes. Nem na terra, e muito menos no céu.
Porque o que nós ligamos na terra estará ligado no céu. E ainda assim, talvez você pense, pastor, não me importo com isso não. Como alguns falam, né? O meu pastor é Jesus. Ele é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. Só que eu não sei se você sabe, e quem veio sexta-feira aprendeu isso. Às vezes, quando você aprende a ser perseverante, quando você aprende a não ser alguém fraco, mas alguém que persevera, o que Deus quer colocar sobre a sua vida, às vezes está sobre a autoridade de alguém que Ele pôs sobre você. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem coisas na sua vida que só vão desbloquear depois que o seu pastor colocar a mão na sua cabeça e orar. Tem coisas na sua vida que só vão mudar depois que o seu pastor liberar uma palavra sobre você. Isso não é porque o pastor é melhor, não. Isso é porque Deus respeita isso. Deus não coloca ninguém como autoridade de enfeite. Amém, gente? Uma autoridade é um representante de Deus. Existem pessoas que têm dom profético. O dom profético qualquer um aqui pode ter. O que é um dom profético? Deus te usa e você entrega algo para a pessoa. Agora tem pessoas que têm ministérios proféticos. Quem tem o dom de profecia, fala só o que Deus manda. Amém? Mas quem tem ministério profético, ouça isso, e não se escandalize que eu vou te provar. Quem tem dom de profecia fala até o que Deus manda, mas quem tem ministério profético fala até o que Deus não manda, mas Deus assina embaixo. Deus confirma. Exemplo, Elias. Elias vai olhar para o céu em Israel, e Elias não tinha apenas dom de profecia, ele era um profeta, ele tinha ministério profético. Elias olha para o céu e fala, sobre a minha palavra, não é a palavra de Deus, sobre a minha palavra não choverá sobre Israel até que eu fale. E Deus assinou embaixo e ficou sem chover. Foi Deus que mandou. Ele falou. E Deus assinou embaixo. Então existem profecias que são inspiradas por Deus, mas existem profecias que vêm do ministério que Deus implantou no homem e Deus assina embaixo. Então, às vezes, o que nós precisamos é de uma palavra profética. Quem está me entendendo, diga amém. E se você entendeu o que está sendo dito, Deus assina embaixo. Olha o que acontece. Eli percebeu Ana porque ela... Então, por causa da perseverança de Ana, vai começar um diálogo. Vai começar uma interação entre ovelha e... Vamos lá, gente, entre ovelha e... Tem gente que não tem relação. Tem ovelha que não tem relação com o pastor. Porque não se faz presente. Porque não é perseverante. E às vezes Deus só espera uma relação para ele agir. Às vezes Deus só quer uma conversa. Só quer uma conexão. Porque o mundo espiritual é cheio de conexões. Às vezes Deus só quer que você tenha conexão com o seu pastor para ele agir. E porque Ana perseverou, teve uma conexão. Eli vai olhar para Ana e vai pensar que ela está embriagada e vai falar assim, ó, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. E como eu disse, Eli poderia estar testando Ana. Eli poderia estar errando de fato, porque o fato dele ser pastor não se faz dele perfeito. É verdade ou não? Eli poderia estar errando, Eli poderia estar testando, Eli poderia estar sendo usado por Deus sem perceber, mas o que importa é o seguinte, estava havendo uma relação entre ovelha e pastor. Ana não só entrou na igreja e saiu, não, houve uma relação, houve uma conexão, houve uma conversa. Tem um pastor amigo meu que ele conta uma história muito forte, que ele foi pastor em uma igreja, onde todo culto, acabava o culto, ele ficava na fila, só para dar a paz do Senhor ao pastor ir embora. E teve um dia que ele falou assim, meu amigo, só uma dúvida, tem gente que é tão apressado que eu vou para a porta para me despedir, eu nem consigo me despedir, tem gente que não tem relação comigo, isso o pastor falando. Tem ovelha que não tem relação, anda tão apressado que vai embora, mas eu vejo que você fica na fila, só para falar comigo. Aí ele falou assim, sabe o que é, pastor? Antes de servir a Jesus, eu servi ao terreiro de Macumba. E lá no terreiro, ai de alguém que saísse do terreiro sem falar com o pai de santo.
Porque nós entendíamos que o pai de santo era a maior autoridade do terreiro. Não é servindo a Deus que eu vou mudar isso. Você está entendendo? Quem conhece o mundo espiritual entende o que tem que fazer. Eles entendem do mundo espiritual. Aqui o que está acontecendo é uma relação entre ovelha e pastor. O pastor, como eu disse, ou por testar, ou por ser usado por Deus, ou por engano, vai falar assim, ó, você está embriagada, mas está tendo uma relação, está tendo uma conexão, e através dessa conexão, vai acontecer algo extraordinário. A Bíblia diz assim, ó, versículo 16, versículo 15, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Ela está dizendo, ó, eu não estou embriagada. Diga assim, está tendo uma relação entre ovelha e pastor, porque Ana perseverou. Ela agora está respondendo o pastor dela e com respeito, não, Senhor meu. Ana agora está agindo de uma maneira extraordinária. Aquela fraca, aquela que vivia chorando, agora está tendo postura. Lembra que eu disse que Deus não responde choro, mas sim posicionamento? Como que você se posiciona, por exemplo, diante das autoridades? E quando eu falo isso, não estou falando só de pastor não, gente. Eu disse isso para os obreiros quando eu cheguei aqui. Eu não treino as pessoas para mim, eu treino para o reino, porque eu não vou estar aqui amanhã. Você está entendendo? Como que você se posiciona, por exemplo, com suas autoridades? Eu não estou falando só de pastor, estou falando de patrão, estou falando de líder. Porque a autoridade é espiritual. Ah, pastor, meu patrão fez isso comigo e chora pelos cantos. Como que você se posicionou sobre isso? Talvez você só está colhendo o que você plantou. Ana agora não está chorando mais, mas está se posicionando como serva de verdade. Ela talvez poderia achar que tinha motivo para debater com o pastor dela. Tem gente que é tão sem temor que quer debater com a autoridade. A autoridade pode errar, sim ou não? Mas deixa Deus tratar com ela. Você não tem que ficar debatendo. Está entendendo? Se é que você sabe o que é respeitar a autoridade. Porque senão você pode arrumar um problema para você mesmo. Então ela não vai debater, ela vai tratar com respeito. Não, Senhor, eu não estou embriagada não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Com a amargura de minha alma eu tenho me derramado perante ao Senhor. Está acontecendo uma relação. Quando ela termina de falar isso, o pastor dela vai liberar uma palavra, estando errado ou não, testando ou não, sendo usado por Deus ou não, a autoridade está sobre ele nesse momento. Ele vai liberar uma palavra sobre a vida de Ana, porque Ana perseverou. Ana não foi fraca, Ana perseverou. Às vezes Deus está só te testando. Pergunta para essa pessoa, você está preparado para ser provado? Você está preparado para ser forte? Porque quem é forte, quem não é fraco, passa na prova. Ana passou na prova. Ana foi chamada de embriagada, mas passou na prova. Porque ela era forte. Ela agora não está mais aquela fraca. Ela está forte. Depois que ela fala isso, o versículo diz no versículo 7. Então respondeu Eli e disse, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O pastor de Ana liberou uma palavra sobre a vida dela. Se você está entendendo tudo até hoje, até agora, se você me entende como seu pastor, porque querendo você ou não, até um tempo determinado eu serei seu pastor. E com a autoridade que Deus me deu, eu profetizo isso sobre a sua vida. Que Deus conceda a sua petição. Mas para isso você tem que perseverar, você tem que se posicionar. Que Deus conceda a sua petição que você pediu e que o nome dele seja glorificado na sua vida e que você suba neste altar e conte um testemunho. Amém? E Ana perseverou, gente. O profeta liberou a palavra e será que cumpriu? Vamos acelerar, que eu tenho algumas coisas para passar para você ainda. Capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana
e concebeu 3 filhos e 2 filhas. Ela pediu só um, e Deus deu 5 a mais. Porque quando você para de chorar e tem posicionamento, Deus faz até além do que você precisa. Versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. 10 anos chorando, não acontecia nada. Se levantou, teve posicionamento, foi para a igreja, agiu como serva, se posicionou e parou de chorar. Deus fez além do que ela pediu, porque Deus age assim. Quando você tem postura, Deus faz muito mais do que você precisa. Então diga comigo, Ana perseverou. Jesus falou, quem perseverar até o fim será? Diga assim, Ana aprendeu a perseverar. Fala assim, eu também vou aprender. A perseverança de Ana trouxe milagre, né? Não é isso? Só que perseverar traz só milagre? Traz principalmente salvação. Quem quer milagre? Persevere. Quem quer ser salvo? Persevere. Perseverança traz tudo. Perseverança te faz alcançar os seus objetivos. Não faça parte dessa geração fraca, dessa geração de mimimi, como dizem por aí, dessa geração Nutella. Sabe o crente Nutella? Só gosta de docinho, de melzinho. Não. Faça parte de uma geração firme, uma geração que persevera, uma geração que é provado e aprovado. Mais um exemplo de alguém que perseverou. Vamos lá, rapidamente. Juízes capítulo 6. Já estou concluindo já. Juízes capítulo 6. Ó, a Bíblia vai falar de um homem chamado Gideão. Diga comigo, Gideão. Abra e olha aqui para mim, para você entender isso. Quem era Gideão? Gideão morava em um vilarejo chamado Manassés. Manassés era o lugar mais pobre. Imagina o bairro mais pobre de Itaguaí. Imagina que alguém mora lá nesse bairro. Aí você vai procurar a família mais pobre desse bairro. Porque morar no bairro mais pobre já é algo ruim, né? É verdade ou não? Ah, pastor, eu amo o lugar que eu moro. Amém. Mas eu estou falando em questão de realidade financeira. Morar no lugar mais pobre já não é tão legal. Agora imagina você ser a família mais pobre daquele ambiente. Piora, né? Fala assim, o que está ruim, pode ficar pior. Ele, além de morar no lugar mais pobre, fazia parte da família mais pobre, e da família mais pobre que era dele, adivinha quem era o mais pobre da família? É só ribanceira abaixo, não é só caindo. É assim que Gideão vivia. Como está escrito na palavra de Deus, um abismo chamando outro abismo. Ele morava no lugar mais pobre, tinha a família mais pobre, e da família era o mais pobre. Só que ainda assim, isso é muito forte. E como que Deus ama isso? Ainda assim, Gideão perseverava. Ainda assim, ele malhava o trigo no lagar. O que é isso, pastor? O lugar de malhar o trigo é na eira, é no lugar espaçoso. O lagar é aquele tanque de amassar uva, ele ficava lá apertadinho, mas ainda assim perseverava. Gideão não era fraco não, gente. Gideão não era aquela pessoa que fala, olha lá, ó, não está dando certo, vou desistir da minha vida. Gideão está dizendo, não está dando nada certo, vou fazer o que dá. Não estou conseguindo isso, vou fazer da maneira que dê. Não consigo um salário mínimo, nem que seja R$100 por mês, mas eu vou alcançar. Deus ama quem é perseverante. Deus não trabalha com quem é fraco. Tem gente que é fraca demais, que desiste fácil demais. Gideão está lá no lugar espremido, malhando o trigo no lagar. O ambiente que ele estava não condizia com a profissão dele. Vou repetir. O ambiente que Gideão estava não condizia com a profissão dele. Malhar trigo é na eira, no lugar espaçoso, ele estava no lagar. Tem gente
que talvez se formou para ser professor, mas você teve que começar a vender docinho na rua. E qual o problema disso? A não ser que você seja fraco. Tem gente que se formou para ser advogado e está trabalhando de Uber, conheço alguns. Mas está perseverando. E como que Deus ama ver isso? Deus não gosta de gente preguiçosa, não. Deus não gosta de gente que desiste fácil. Deus não gosta de gente fraca. Ele quer que você seja forte. Você vê que enquanto Ana era fraca, Deus não fez? Enquanto ela vivia chorando, Deus não fez? Foi só ela se levantar que ele agiu. Aí, Gideão está malhando o trigo no lagar, diga, ele está perseverando. De repente, ele recebe uma resposta. E a resposta não vem da terra, vem direta do céu. Não importa como esteja a sua vida, se você estiver perseverando, ouça o que eu estou te dizendo, de repente você vai ver um resultado, de repente você vai ver uma resposta, e essa resposta vai vir direta do céu. O texto diz no versículo de número 12, Juízes capítulo 6, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão esforçado. O Senhor é contigo, porque você é forte e está perseverando. A partir desse dia, Deus mudou a vida de Gideão. Deus vai levantar Gideão como um forte. Deus vai levantar Gideão como líder, porque Gideão perseverou e a vida dele foi transformada. Se coloque em pé, por favor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for perseverante vai conquistar, vai alcançar os seus objetivos. Você não precisa e não deve fazer parte de uma geração fraca, uma geração que só reclama, uma geração que vive chorando pelos cantos. Você tem que ter postura, posicionamento. Todos estão em pé, amém? É assim que você tem que estar diante dos seus problemas. Espiritualmente é assim que você tem que estar. Emocionalmente é assim que você tem que estar. De pé. Firme. Perseverante. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem alguém neste momento que quer tomar a decisão mais importante da sua vida? Quer começar um processo de perseverança? Quer reconhecer o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida? Se você é essa pessoa, erga suas mãos que eu vou orar por você. Alguém nesse momento está afastado, afastada e quer voltar para Jesus? Se você é essa pessoa, erga aí as suas mãos que eu vou orar por você. Todos já estão firmes na presença dele? Então coloque assim a sua mão no local onde fica o seu coração. Isso. Ore assim comigo, Senhor meu Deus. Eu não quero, diga eu não aceito que esta palavra entre em um ouvido e saia pelo outro. Mas eu quero que esta palavra venha trazer transformação verdadeiramente na minha vida. Diga, meu Deus, eu quero ser perseverante, ser firme, verdadeiramente, porque Ana perseverou e recebeu um milagre. Diga, Gideão perseverou e teve a vida transformada. Diga, o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então me ajude, me capacite a ser perseverante em nome de Jesus. Faça sua oração, fale com Deus. Meu Deus, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi pregada. A tua palavra foi ministrada. E uma das coisas que o Senhor espera do teu povo, da tua igreja, de cada um de nós, é perseverança. É bem verdade que vivemos em uma geração fraca, em uma geração, meu Deus, que só vive reclamando, em uma geração que só sabe chorar, em uma geração que não se posiciona,
Mas nós não queremos fazer parte dessa geração. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser diferente, porque nós queremos fazer parte do povo que vai subir, do povo que será arrebatado, do povo que vai perseverar até o fim para ser salvo. Então, em nome de Jesus, coloque em cada um de nós essa perseverança, para a glória do teu nome, e todos que creem e tomam posse digam amém. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Senta aí, por favor. Gente, para a gente já ir concluindo, que eu já quero encerrar, para te liberar, a Bíblia fala de um homem chamado Salomão. Qual o nome deste homem mesmo? Salomão era filho de quem? De Davi, do rei Davi. A Bíblia nos mostra, pelo menos eu entendo, e diversos entendem a mesma coisa, que Davi, apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, ele ensinou o filho dele, Salomão, nos caminhos de Deus. Ele ensinou algo de verdade. Ele foi um homem que, apesar dos seus erros, porque iniquidade, a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Pecar, todo mundo peca, mas viver no pecado é iniquidade. E a Bíblia diz que aquele que vive no pecado é filho do diabo, goste você ou não, mas a Bíblia diz isso em 1 João, que quem vive no pecado é filho do diabo. Então você é feito criatura de Deus, mas se você vive no pecado, você se torna filho do diabo. Então pecar, todo mundo peca, mas viver no pecado é diferente. Quem está entendendo isso? Amém? Pecar, todo mundo peca, porque você erra, você falha, você vai se acertando. Nós não somos perfeitos, mas nos aperfeiçoamos em Cristo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas na linguagem de Jesus, a palavra perfeição é o mesmo que maduro. Ninguém é perfeito, mas você pode ser maduro. Amém? Tem muita gente imatura no Evangelho. Tem muita gente infantil no Evangelho. Então, no mínimo, nós devemos ser maduros. Errou? Seja maduro, peça perdão. Está entendendo? Eu já pedi desculpa para obreiros, já errei com obreiros. Desculpa, eu errei, mas se eu não errei, eu não peço perdão. Assim, principalmente com Deus. Isso é ser maduro. Então, ser maduro não é ser perfeito. Ser maduro é ser maduro. Davi não era perfeito. Davi errou, inclusive, engravidando a mulher de outro cara e ainda matou o cara. Mas se arrependeu? E como? Ele errou e feio. Mas ele era maduro. Olha, vacilei. Me perdoa, Senhor. Arranca tudo de mim, só não me arranca a tua presença. Não quero viver sem a tua presença. Vacilei feio. O pior é que tem gente que vacila e quer enfiar esse vacilo goela abaixo para Deus. Deus não aceita isso. Por isso que tem gente que não está passando por uma dificuldade, está colhendo o que plantou. Mas voltando para o assunto aqui. Às vezes a gente quer falar de outra coisa e Deus, eu não sei para quem que é, mas vamos lá. Davi ensinou Salomão. Por quê? Porque a Bíblia fala, lá no livro de Davi, que é o livro de Provérbios, que ele foi escrito, a sabedoria de Provérbios, ela foi inspirada de Deus para Salomão. Eu falei Davi a Salomão, e Salomão expressou isso em Provérbios, amém? Provérbios é o livro da sabedoria, aonde essas sabedorias foram passadas do Espírito Santo para Salomão. Salomão era filho de Davi. E por que eu sei que Davi ensinou o seu filho Salomão a andar nos caminhos de Deus? É Enzo seu nome? Enzo? Então Enzo, vem cá Enzo, por favor. Você está com quantos anos hoje? 13 anos. Você não é criança, você é um pré-adolescente, né? Não é isso? Então, suponhamos que eu sou Davi e Enzo é Salomão. Gente, sabe como que Davi fazia? Era mais ou menos assim, ó. Davi estava passeando com Salomão no bosque, lá como rei, admirando todo aquele poder que Deus deu a ele. E Davi falava assim com o filho dele: meu filho, está vendo tudo isso daqui?
O dia que você assumir isso, se for preciso e se for possível, venda tudo isso e compra sabedoria. Porque a sabedoria é a coisa mais importante. Meu filho, está vendo todo o ouro, toda a prata que o seu pai tem? Está vendo todas essas riquezas? Pega tudo isso que tem, venda e compra sabedoria. Salomão está crescendo. Salomão era um jovem. Eu não sei o caso do Enzo, mas talvez o Enzo sonhe em ter um carro um dia. Tem vontade, Enzo, de ter carro um dia? Ele é diferente, mas a maioria. Ter um carro um dia, ter as coisas que os jovens gostam, né? Mas Salomão está ouvindo o quê? Sabedoria. Ele vai crescer ouvindo isso. Obrigado, Enzo, pode voltar lá. O garoto vai crescer ouvindo na cabeça dele sabedoria, 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 sabedoria. Aí, gente, chega um dia que Salomão, ainda jovem, só que um pouco mais crescido, ele assume o trono de Israel. Ele substitui o pai dele. Olha que honra. E aí Salomão se depara diante daquela glória que Deus entrega para ele, todo o poder. Salomão tinha que resolver coisas militares, coisas financeiras, tantas e tantas coisas, e além de tudo, cuidar de todo um povo, porque ele seria rei de uma nação. Aí, gente, a Bíblia fala que Salomão vai fazer uma oferta. Ele era um jovem ainda, amém? A oferta que Salomão fez foi tão extraordinária que vai chamar a atenção de Deus. Salomão não ficou chorando não, porque Deus não responde choro. Deus responde posicionamento. Salomão não ficou assim apavorado. Ai meu Deus, assumiu um negócio muito sério e ficou chorando, tremendo. Não, ele tomou uma postura de homem. Ele agiu. Ele foi lá e fez uma oferta. A oferta chamou tanta atenção de Deus, mas tanta atenção de Deus, que na mesma noite a Bíblia diz que em sonho, Deus aparece para Salomão. Vem cá de novo, Enzo, por favor. Deus agora aparece para Salomão, e agora não é Davi não. O pai Davi só dava conselhos. Este pai agora que vai falar com Salomão, tem poder para realizar os sonhos, para realizar tudo que você precisa. Agora não é Davi que está falando com Salomão, agora é o próprio Deus. Deus aparece para Salomão em sonhos. Tamanho era o que ele fez e chamou a atenção. A postura, o posicionamento de Salomão chama a atenção de Deus. Fala para essa pessoa, a sua postura pode chamar a atenção de Deus. Fala assim, então para de ficar chorando, tenha postura. Agora não é o pai terreno, é o pai celestial. Aí ele aparece para Salomão e fala assim, meu filho, pede tudo que você quiser que eu vou te dar. Aí Salomão vai falar assim, não tinha carro na época, ele vai falar, eu quero o carrossel do ano. Eu quero uma mulher bem bonita para casar, é isso que ele vai falar? Ele era um jovem, gente, não é isso que jovem quer? Eu quero ser jogador de futebol. Não é não? Eu imagino que Salomão falou assim, meu pai enfiou tanto isso na minha cabeça que eu quero saber o que é isso. Que meu pai me ensinou de verdade. Meu pai me ensinou o caminho verdadeiramente. E ele falou tanto isso na minha cabeça, que eu só consigo pensar nisso. Não quero dinheiro, eu não quero carro, não quero mulher bonita, eu quero nada disso. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar tudo isso. Aí ele vai chamar mais atenção de Deus ainda, porque Deus não responde choro, mas posicionamento. Olha o posicionamento de Salomão diante do Deus Altíssimo. Aí Deus fala assim, ó, porque você não me pediu dinheiro, porque não me pediu ouro nem prata, e porque não me pediu a espada contra os seus inimigos, além de sabedoria, eu te dou riqueza, eu te dou prosperidade, e depois de você não haverá ninguém mais sábio e ninguém mais próspero nessa terra. Pode voltar lá, obrigado. Você está entendendo isso? Salomão vai entrar para a história, ouça isso, historicamente e biblicamente, ou seja, até para quem não acredita em Deus. Historicamente e biblicamente, Salomão é comprovado o homem mais rico e sábio que já existiu na face da terra.
e depois dele não vai existir mais ninguém. Já está escrito isso. Por quê? Porque ele foi ensinado no caminho que se deve andar e porque ele soube pedir a coisa certa. Agora, tudo isso foi provocado através de quê? Diga assim, através de uma oferta. Davi ofertou a vida dele para Deus. Salomão fez uma grande oferta para Deus. Uma oferta pode mudar a sua vida. A oferta tem poder para abrir portas no mundo espiritual. A oferta tem poder para ir aonde você não pode ir. Sabia disso? A sua oferta vai aonde você não alcança. A sua oferta chega onde você não consegue chegar. A oferta de Salomão fez o próprio Deus aparecer para ele e mudar a vida dele. Só que a oferta foi uma oferta extraordinária. Ele não ficou chorando, ele fez. Nós vamos ofertar agora, mas ouça, Deus não quer te ver chorando pelos cantos. Posso ser sincero com você? Se for para devolver o dízimo e dar oferta reclamando, nem devolva. É melhor que nem faça. Ah, estou fazendo aqui, mas está difícil. E não, é melhor nem fazer. Deus não gosta disso. Deus não responde choro. Deus responde posicionamento. Deus quer ver você aqui diante do altar falando, Senhor, está difícil, está complicado, mas eu creio no seu poder. Eu creio na sua resposta. Aqui está o dízimo, aqui está a oferta. Eu creio na resposta. Agora, murmurando, reclamando, como pastor dessa igreja eu te peço, por favor, nem faça, nem coloque. Deus não quer isso não. Deus não precisa disso. Porque Deus não responde choro, mas posicionamento. E devolver o dízimo e dar oferta é um posicionamento no mundo espiritual. Posicionamento de aliança. Posicionamento de quem diz, eu sou fiel e sou grato ao Deus a que eu sirvo. Então seja fiel de verdade. Se posicione. Eu já contei algumas vezes aqui a experiência que eu vivi do rapaz que veio na igreja devolver o dízimo e o demônio manifestou. Por que o demônio manifestou? Porque ele se posicionou. O demônio se manifesta para sair, e que bom que se manifestou. Deus não responde choro, mas posicionamento. Quando ele se posicionou, o mundo espiritual reagiu. O demônio que estava escondidinho lá, porque o que ele ama é isso, é ficar escondido, ele teve que se manifestar agora, porque alguém teve posicionamento. Então se posicione. Fala para essa pessoa, vamos nos posicionar agora? Então fique em pé, fique numa posição para honrar a Deus. Vamos agora ofertar o nosso Deus. Quem vai devolver o dízimo, sai do seu lugar e se posicione aqui na frente do altar. Você que vai fazer a sua oferta, pegue a sua melhor oferta. Se você vai fazer o pregador do telhado, sai do seu lugar e vem aqui para frente também. Pastor, estou sem dinheiro. Posso usar o cartão? Pode. A pastora Simone está aqui já também posicionada com a maquininha, para você passar a maquininha. Pastor, estou sem dinheiro, estou sem cartão. Você pode fazer um Pix. Aqui, ó, vai aparecer o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ da igreja, e também o WhatsApp da igreja, para você enviar aí o seu comprovante. Faça a sua oferta, faça o santo dízimo e envie o seu comprovante. Erga a sua oferta aos céus, o santo dízimo, o pregador do telhado, e com fé ore assim, Senhor meu Deus, aqui está o meu melhor para a tua obra. Diga, eu aprendi que o Senhor não responde choro, mas posicionamento. E eu agora estou posicionado para devolver o dízimo, para dar a oferta. Diga, eu estou posicionado espiritualmente. Então receba como um cheiro suave e que eu venha colher no mínimo o dobro do que eu estou plantando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, receba a oferta do ofertante, o dízimo do dizimista, que essa pessoa venha colher no mínimo o dobro do que ela está plantando, que o posicionamento dela no mundo espiritual venha trazer resultados para a honra e glória do Senhor Jesus, e todos digam amém. Pode trazer a oferta, o santo dízimo e deposite aí na arca do Senhor com alegria. Quem aqui neste momento já é batizado, depois de adulto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Erga as mãos para eu ver. Quem já é batizado? Você que já é batizado, você sabe que você pode ser um canal de Deus na vida de alguém. É verdade ou não?
Quem está no propósito do batismo, diga glória a Deus. Todos já entenderam aquele propósito, não é isso? Se você tem 5 amigos, você vai pegar quantos estudos? Então não vou ficar explicando aqui para a gente não perder tempo, amém? Então vou pedir os obreiros já para passar agora com o estudo do batismo, que é o estudo elaborado pelo meu pai na fé, o fundador e presidente da Paz e Vida, o pastor João Ribe Palharim. Aqui tem perguntas e respostas acerca do batismo. Pode passar, por favor. Pegue aí, você ainda que não pegou, e você que já pegou, pegue o seu estudo que nós vamos orar. Pegue aí que eu quero orar por você. Isso. Quem já está no propósito, pega aí que nós vamos orar. Isso. Erga aos céus aí esse impresso, deixa eu orar por você, esse estudo do batismo. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, eu apresento agora essa alma que o teu servo, que a tua serva está apresentando ao Senhor. Eu apresento agora essa pessoa, meu Pai, que precisa cumprir com toda a justiça de Deus e descer as águas do batismo. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha trabalhar de maneira extraordinária na mente, no coração, para que em junho ela venha descer as águas do batismo para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Pode guardar aí, guarda até as suas coisas também, que nós já vamos encerrar. Isso, e fiquem todos em pé. Amém? Pessoal, se coloquem todos em pé. Só uma coisinha que eu quero falar aqui para a gente concluir. Você viu claramente que Ana era serva, é verdade ou não? Ela vivia de uma maneira, mas se tornou e se posicionou como servo. Gideão se posicionou como servo. Davi se posicionou como? Salomão se posicionou como servo. Enquanto se posicionou como servo, estava tendo resultado em Deus. E você aprendeu que Deus não responde choro, mas posicionamento. Então você vai sair daqui hoje com essa visão. Posicionamento. Posicionado como servo. Quem vai sair daqui posicionado como servo? Deixa eu ver. De verdade? Então quem é servo é ovelha, não é isso? E ovelha gera o quê? Ovelha. Então, lá na porta, o presbítero Antônio, junto com a diaconisa Rose, vão estar com o impresso do evangelismo. Quem está posicionado como servo, sabe o que acontece, pastora? Algumas pessoas fazem isso daqui. Ela mesma procura a gente e fala assim, pastor, não tem impresso do evangelismo para me dar aí, não? Porque quando a gente está posicionado, a gente não precisa de que ninguém fale. Quando você está dentro do ônibus, quando você está no trabalho, você está lá, fala de Jesus para a pessoa. Nem que seja 2 minutinhos. Porque o servo sente isso dentro dele. E eu sei que hoje você está saindo daqui como servo. Amém? Então lá na porta eles vão estar com o impresso do evangelismo. E a última coisa para eu encerrar. Quem aqui já ouviu falar de um YouTube chamado Felipe Neto? Quem já ouviu falar? Conhece? Mas já ouviu falar, né? Não está perdendo nada. Tá? Esse rapaz, ele chama a atenção muito das crianças. Tem muitos pais que, sem discernimento, sem sabedoria, permitem que as crianças assistam esse rapaz. E esse rapaz, no ano de 2018, se eu não me engano, ele comprou 14 mil livros LGBTs, livros infantis que falavam de homossexualismo, que ensinava as crianças acerca disso. Ele comprou 14 mil livros desse e saiu distribuindo em São Paulo, para quem quisesse. Eu te pergunto, o que ele fez está certo ou está errado? Errado. Erradíssimo. Porque isso destrói, isso não vem de Deus, isso destrói famílias, isso destrói crianças, sim ou não? Só que tem uma coisa que ele fez que nós deveríamos aprender. Ele investiu no que ele acredita. Ele acredita que homossexualismo não tem problema nenhum. Ele acredita que uma revista para criança que fala disso não tem problema nenhum. Ele investiu no que ele acredita.
Suponhamos que cada livro fosse R$1. Ele gastou R$14.000, investiu pesado. A pergunta que eu te faço: se ele investiu no que ele acredita, e o que ele acredita destrói famílias, você está investindo no que nós acreditamos que constrói famílias, que é a pregação do Evangelho? A pergunta que eu te faço: enquanto as trevas estão investindo no que elas acreditam, você está investindo no que você acredita? Porque o que nós acreditamos é na pregação do Evangelho. Isso transforma, não destrói. Isso constrói. O que é triste é ver que enquanto tem os filhos das trevas investindo pesado no que eles acreditam, tem gente que acredita no Evangelho e tem dificuldade de investir no Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque nós fizemos um propósito há 2 domingos atrás, que é o propósito do pregador do telhado. E quem acredita no Evangelho, investe. Através do pregador do telhado, nós damos o livro de Jesus. Quem já recebeu o livro de Jesus? Pagou quanto por ele? Nada. Então a gente está fazendo a mesma coisa que ele fez, está distribuindo de graça. A diferença é que edifica. Quem já recebeu o livro Paráclitos? Pagou quanto? Nada. Que interessante. Então quer dizer que nós distribuímos algo que edifica, mas tem gente que tem dificuldade de investir nisso. Nós somos servos. Amém, gente? Não é possível que nós vamos olhar para os filhos das trevas distribuindo, investindo pesado nas coisas das trevas, e nós não temos coragem de investir no reino de Deus. Então, eu vou pedir mais uma vez que os obreiros passem com o impresso do pregador do telhado. E lembre-se, você vai investir no reino de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Você está investindo em algo que vai construir, não vai destruir. Através do pregador do telhado, você pode ser o canal de Deus na vida de alguém. E eu peço a você, quarta-feira, sexta ou até o próximo domingo, faça uma oferta pelo pregador do telhado. Se possível, uma oferta mínima de R$40, porque é o mínimo que nós estipulamos aqui, e R$40 é 5 segundos na rádio. Agora, não aceita. Não veja as trevas investindo pesado e você com dificuldade de investir. Porque o que nós acreditamos, nós investimos. Se você tem um filho que tem talento para jogar futebol, como um pai inteligente, o que você vai fazer? Porque você acredita. Quem acredita no Evangelho? Quem acredita que o Evangelho transforma? Então temos que investir. Por favor, obreiros, entrega, por favor. Abre os seus braços na posição de receber. Quando é que nós estaremos juntos novamente? Quarta-feira, reunião de busca do Espírito Santo, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Persevere. Fala para essa pessoa do seu lado, quero te ver aqui quarta-feira, tá? Fala assim, seja perseverante. Amém? Fala assim, não fazemos parte de uma geração fraca. E desse jeito aí. Fala, não fazemos parte de uma geração fraca. Quem perseverar até o fim, será salvo. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Que o Senhor vos leve em paz para os vossos lares.